Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a resolução da sétima e penúltima questão de matemática do vestibular da UFPEL, ano de 2008, tá bom? Vamos só ajeitar aqui um pouquinho mais. Olha só. Ah, é uma questão de equação trigonométrica, tá? E pede só pra gente identificar quais são as raízes, em qual ciclo desses aqui estão identificadas as raízes dessa equação, tá bom? Bom, vamos lá então. Olha só. A primeira coisa que nós temos que notar é que tangente de 135 graus é uma constante, né? Então temos que calcular a tangente de 135 graus primeiro. Essa tangente aqui, ó. Tá? Tangente de 135 graus. Tá bom? Olha só. Bom, o ângulo de 135 graus, eu já deixei desenhadinho aqui para nós um ciclo trigonométrico, para a gente não perder tanto tempo. Está no segundo quadrante, né? Ele está entre 90 graus e 180 graus, tá? Então ele é do segundo quadrante. Aqui os 135 graus. Bom, como é que a gente calcula a tangente de um ângulo? A tangente de um ângulo é nessa reta aqui, ó. É a reta lá da geometria analítica, a reta x igual a 1, tá bom? Esta reta aqui, ó. Vou desenhar ela até em vermelho, tá? Essa reta aqui é a reta da tangente, tá bom? Então olha só, vou tirar aqui a régua aqui. E como é que a gente calcula a tangente? A gente projeta no mesmo sentido que ela está aqui, ó. Projeta o ângulo, tá bom? Ele vem até aqui. Então a tangente no segundo quadrante é negativa, tá? A tangente de x é negativa, é menor que zero, quando o x está entre 90 e 180. Quando o x está entre 90 graus e 180 graus, tá? Ou π meios radianos a π radianos. Aqui tá 135 graus, tá em graus aqui, tá? Por isso que eu vou indicar. Então a tangente está na parte negativa na reta x igual a 1, tá? Para cá é negativo, para cá positivo da tangente, tá bom? E qual é o arco do primeiro quadrante que corresponde aos 135 graus? Qual é o ângulo, né? Olha só, como é que a gente faz? No segundo quadrante pegamos 180 menos alfa igual a 135 graus. E o alfa é o ângulo do primeiro quadrante. 180 menos 135 graus é igual a alfa. 180 menos 35, o alfa é 45 graus, tá? Então, o ângulo é o do 45 graus. 45 graus é o ângulo correspondente. Esse aqui mais ou menos, 45 graus, tá? Bom, então, a tangente de 135 graus é tangente de 45 graus, que é o ângulo correspondente, mas negativo, né? Porque no segundo quadrante a tangente é negativa. Negativo, né? No primeiro ela é positiva, projetamos no mesmo sentido, toca na parte positiva da reta x igual a 1. Então olha só. E a tangente de 45 graus é 1, então aqui é menos 1, tá bom? Então nós temos aqui menos 1. Para quem ficou curioso, quando o ângulo, só de uma pequena revisãozinha de redução do primeiro quadrante aqui, tá? Se o alfa pertence ao segundo quadrante, vou botar assim, segundo quadrante, a gente iguala o alfa a 180, vou botar o ângulo x, né? O ângulo x, se x pertence ao segundo quadrante, é 180 menos alfa, né? Ou π menos alfa, né? Se estiver em radianos. Um desses dois, tá? Igualamos o ângulo a esses valores aqui. Se o x estiver no terceiro quadrante,
fazemos 180 mais alfa, tá? Ou π mais alfa. E se o x estiver no quarto quadrante, aí é 360 graus menos alfa ou 2π menos alfa. Tá bom? Apenas uma revisãozinha aqui de redução do primeiro quadrante, quem quiser ver, tá certo? Vamos lá. No caso 185 está no primeiro quadrante, no segundo quadrante, aliás. Bom, então temos aqui menos 1, tá? E o seno de 90 graus menos x? Vamos tirar esse 90 daqui? Como é que a gente tira esse 90 daqui? A gente precisa lembrar da fórmula do seno da soma de dois ângulos, ou de dois arcos. Seno de A mais B é o quê? Seno de A cosseno de B mais seno de B cosseno de A. Esses dois aqui, tá bom? Essa fórmula aqui. Não são duas fórmulas, apenas uma, né? Essa fórmula aqui. Se fosse seno de alfa menos de A menos B, seria menos aqui também, né? Mas não é o caso, vamos deixar só o mais. Vamos lá então. Então, tá em preto. Seno de 90 mais x, 90 graus mais x é o quê? Seno de 90, o A aqui é 90, né? Seno de 90 graus vezes o cosseno de x, que o B aqui agora é x, cosseno de x, mais seno de B, que é x, B agora é x, opa, seno de x, cosseno de 90. Bom, seno de 90 é 1, né? Aqui é 1. E tudo isso aqui vai dar zero porque cosseno de 90 é zero, né? Então daqui nós tiramos que seno de 90 mais x é igual a 1 vezes cosseno de x, né? Mais zero, não precisa botar. Temos aqui seno de x igual a cosseno de x. Então isso aqui vamos substituir por cosseno de x, tá? Que a fórmula da soma de arcos é importante lembrar, tem todas aquelas, tá certo? Vamos lá. Bom, o x está de 0 a π meios. Desculpa, de 0 a 2π, tá bom? Eu não coloquei aqui que pode ser também 300, esse ponto aqui também é 360 graus ou 2π radianos, porque o x ele é menor que 2π, ele não é menor ou igual, então ele não é sempre 2π. Então eu deixei de fora aqui, tá bom? Vamos lá, olha só. Então a nossa equação trigonométrica ali é o que? É 4 cosseno ao quadrado de x mais 4 raiz de 3 cosseno de x, seno de 90 mais x é cosseno de x, igual 3 vezes menos 1 menos 3. Passando 3 para cá somando, nós temos 4 cosseno ao quadrado de x mais 4 raiz de 3 cosseno de x mais 3 igual a zero, tá bom? Igual a zero. Bom, olha só, pessoal. Nós temos aqui uma equação do segundo grau onde a variável é o cosseno de x, tá? Só para ficar mais fácil de enxergar, eu vou chamar o cosseno de x, eu vou chamar ele de um t, tá bom? T. Olha só. Então, nós temos essa equação se transforma em 4t ao quadrado, cosseno ao quadrado de x é t ao quadrado, mais 4 raiz de 3t, que é o cosseno de x, mais 3 igual a zero. Uma equaçãozinha do segundo grau, forma de Bhaskara, tá bom? Mas então, t é menos b, que é o 4 raiz de 3, então menos 4 raiz de 3, mais ou menos raiz de b ao quadrado.
4 raiz de 3 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é 4, vezes o c, que é 3. Então nós temos aqui, opa, muito grande aqui. Então nós temos aqui, e tudo isso ainda sobre 2a e o a é 4, 2 vezes 4. Isso aqui, pessoal, olha só, menos 4 raiz de 3, que legal, menos 4 raiz de 3, aqui, bem legal essa equação, olha só, essa equação trigonométrica, olha só, 4 raiz de 3 ao quadrado, como é que é? É 4 ao quadrado e raiz de 3 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, raiz de 3 ao quadrado é 3, 16 vezes 3, 48. Tá bom? 48. Menos 4 vezes 4, 16, 16 vezes 3, 48. Então 48 menos 48, dá 0. Sobre 16, desculpa, sobre 8. Então aqui nós temos, pessoal, olha só, menos 4 raiz de 3 sobre 8. O t, então, é o quê? Simplifica o 4 com o 8 por 4, né? Aqui fica 1, aqui fica 2. Então nós temos menos raiz de 3 sobre 2. Então vamos lá, aqui ó. Vamos voltar para cá. Aqui. Ficou muito perto ali. Vou deixar, fazer em vermelho aqui para diferenciar. Só. T é igual a cosseno de x, né? Então nós temos que cosseno de x é menos raiz de 3 sobre 2. Bom, menos raiz de 3 sobre 2. Qual é o ângulo? Em quais quadrantes o cosseno é negativo? No segundo e no terceiro, tá? No segundo quadrante aqui. Aqui, ó, o cosseno é negativo e aqui o cosseno é negativo, tá? Vamos botar assim, ó. Né? Porque um ângulo qualquer do segundo quadrante, se nós projetarmos aqui, ó, o cosseno é negativo, o cosseno se mede no x, né? Segundo quadrante negativo, terceiro quadrante negativo também, tá bom? Então o x aqui, ele está, então aqui implica que o x está nos quadrantes, tá aqui, ó, x está nos quadrantes 2 e 3, segundo e terceiro, tá? Já sabemos que então assim, ou é D ou é A, né? Essa aqui só estão no primeiro e no quarto, aqui só no primeiro e aqui no segundo, no primeiro e no segundo. Então esses aqui já estão fora. B, C e E já estão fora, tá bom? Vou fazer um risquinho aqui só pra gente esquecer. Dois risquinhos, né? Aqui. Bom, mas olha só, pessoal. Como é que a gente calcula agora quais são os ângulos que são de fato? É 5 bissextos e 7 bissextos ou 2 piterços e 4 piterços? Bom, no primeiro quadrante, qual é o ângulo do primeiro quadrante cujo cosseno é raiz de 3? É o 30 graus, né? Ou seja, o bissextos radianos. Então aqui nós temos o quê? Nós temos que pegar o 30 graus. Vamos apagar isso aqui tudo que nós já estudamos aqui. Vou apagar aqui também. Temos aqui, ó, 30 graus, tá? Aqui 30 graus. Ou bissextos radianos. E nós queremos então o ângulo correspondente no segundo quadrante e no terceiro quadrante, que é onde o cosseno é negativo.
aqui. Correspondente aqui, tá? Lembrando aqui, ó, então essas fórmulas, o ângulo no primeiro quadrante é o alfa. Então, vamos fazer aqui do lado um pouquinho. Fazer aqui mais um pouquinho para cá. Não queria tapar. Aqui tá bom. Olha só. No segundo quadrante é esta fórmula aqui, ó. Essas aqui, tá? Vamos trabalhar com radiano, porque ele está falando aqui, está em radiano, né? E é o número real, né? Porque o ângulo em graus é o ângulo, em radianos é a medida da circunferência, tá? Olha só, nesse caso aqui o raio é 1. Então olha só, nós temos que fazer o x no segundo quadrante, 180 menos alfa, ou seja, 180 menos o 30, que é o ângulo correspondente do primeiro quadrante, 180 menos 30, 150. E no terceiro é 180 mais 30, que é o ângulo do primeiro quadrante. Então nós temos aqui, opa, ficou estranho aqui, cara, mais alfa entendi o que aconteceu aqui. Vamos apagar aqui direitinho, ficar bonitinho. É 180 graus. Aqui é 180 graus menos alfa, ou π menos alfa. Aqui é 180 graus mais alfa, ou π mais alfa. E aqui é 360 graus menos alfa, ou 2π menos alfa, tá? Isso daqui. E aqui 210 graus. E como é que a gente passa isso aqui para radianos agora? A gente faz assim, ó. Eu ia fazer em radianos, acabei fazendo em graus, né? A gente faz assim, olha só. Os 150 graus, a gente multiplica ele por π sobre 180. Tá? Vou botar aqui o primeiro. Isso aqui simplificando por 30, nós temos aqui 5. Aqui sexto, 6. Então nós temos 5 π sextos. E o segundo, nós temos 210 vezes π sobre 180. Dividindo por 30 também, nós temos 7 π sextos. Então é 5 π sextos e 7 π sextos. Essas são as soluções, tá? 5 π sextos e 7 π sextos. Então, letra A, resposta correta, a letra A. Tá bom, pessoal? Eu tentei deixar acabou ficando apertadinho aqui porque eu gosto de deixar tudo numa tela só, tá bom? Para o pessoal poder ver tudo de uma vez só. Espero que tenha ficado claro para todo mundo. Espero que tenham gostado da resolução. Deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá bom? Até a próxima. Logo vem a última questão, questão número 8, tá bom? Abraço a todo mundo. Até mais.